Bem-vindos ao debate, um espaço de diálogo rigoroso e plural sobre as ideias que moldam a nossa compreensão do mundo. Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem incisiva do nosso cenário contemporâneo, puxando as ideias do livro Cristãos Presos na Guerra Política, do pastor Alessandro Fernandes de Oliveira. E logo no começo, o material traz uma imagem, tipo uma ilustração visual que estabelece perfeitamente o terreno onde a gente vai pisar hoje. E é uma imagem que não tem como ignorar, sabe? Porque ela traduz exatamente o que a gente vê nas ruas e nas redes sociais todos os dias. Exatamente. A imagem é a de um Brasil literalmente rachado ao meio, profundamente polarizado. De um lado dessa fenda, você tem uma multidão inteira vestindo verde e amarelo. Do outro lado, uma multidão enorme em vermelho. E sobre o mapa do país, a gente vê os políticos discursando, inflamando essas massas. Mas o detalhe que muda tudo é o que está acima disso. Que é bem forte, aliás. Sim, é uma entidade espiritual sombria, colossal, com as mãos estendidas, puxando as cordas dessa divisão como se fosse um marionetista mesmo. O que já nos diz, de cara, que o autor não está olhando para a política só como um fenômeno sociológico ou uma disputa de políticas públicas. Perfeito. A premissa dele é que essa polarização intensa que estamos vivendo é, no fundo, uma guerra espiritual por governo interior. E isso nos leva à pergunta central do nosso debate de hoje. Quando os cristãos entram nessa arena política com toda essa paixão e intensidade, isso é um sintoma de uma idolatria estrutural e de uma crise de identidade? Ou, por outro lado, seria uma manifestação complexa, mas perfeitamente legítima, do chamado que a igreja tem para ser uma alternativa civilizacional e exercer influência profética? Essa é a pergunta do milhão. Pois é. E para deixar claro onde cada um de nós está se ancorando hoje, do meu ponto de vista, a tese central do livro é um diagnóstico muito cirúrgico. A dependência emocional que tantos cristãos desenvolveram em relação a essas narrativas políticas é, sim, uma forma bem sofisticada de idolatria. É o que o autor chama de adoração a Milcom, o deus do trono humano. E isso revela uma identidade espiritual que está, assim, profundamente insegura. Eu estou convencida de que ele tocou na ferida. Olha, eu venho de um ângulo um pouco diferente. Eu concordo que o risco dessa idolatria política é real e pode ser devastador, sem dúvida. Mas eu argumento que o texto frequentemente diagnostica como esse deslocamento de trono pode, na verdade, ser apenas a tensão inevitável de uma igreja tentando exercer sua presença profética diante de ameaças que são muito concretas. O medo é uma emoção humana legítima, e a autoridade civil tem uma função bíblica clara. Então o engajamento não significa automaticamente que você trocou de Deus, como se estivesse focado no erro. Bom, para a gente estruturar bem essa análise, eu quero começar pelo conceito que eu considero mais brilhante do livro. O autor diz que o problema não é o cristão ter uma posição política, ir lá votar ou debater. O ponto de ruptura é quando a política deixa de ser um espaço de cidadania e vira um campo de salvação existencial. Ele usa uma frase muito forte. Ele diz: o trono é identificado pelo abalo. Como você traduziria esse abalo na prática, sim, para o dia a dia? Pense na analogia de um prédio. Se você coloca o peso de um arranha-céu inteiro em cima de um pilar de madeira, esse pilar vai rachar e o prédio vai desabar, porque a madeira não foi feita para suportar aquele peso. O autor está dizendo que se a sua paz interior rui, se o seu mundo desaba, dependendo do que o âncora do noticiário das 6 da tarde fala, ou se um desespero absoluto toma conta de você por causa de um resultado eleitoral, isso é a prova empírica de que o governo de Deus no seu coração foi substituído. O peso da sua esperança foi colocado em um rei visível. E aí ele faz aquele paralelo com o Antigo Testamento. Certo. Exato padrão lá em 1 Samuel 8, quando o povo de Israel chega para o profeta Samuel e pede um rei terreno. Eles não estavam só pedindo um ajuste administrativo no governo. Eles olharam para as outras nações e disseram: olha, nós queremos aquela estabilidade ali, a estabilidade que a gente pode ver e tocar. Eles rejeitaram a dependência de um Deus invisível.
E o que o livro argumenta é que vemos exatamente esse mesmo fenômeno hoje. A raiz dessa busca frenética por segurança política é, no fundo, uma insegurança de identidade. Insegurança no sentido de não saber a quem pertence? Precisamente. Cristãos que não estão firmes na sua adoção, na sua filiação divina, começam a buscar desesperadamente um senso de pertencimento nessas tribos ideológicas. E isso cria o que ele chama de fé partidária. Só que a identidade do reino é algo que você recebe de graça. A identidade ideológica, por outro lado, você tem que defender o tempo todo. É por isso que gera tanto medo e tanta necessidade de controle. Entendo. Eu entendo completamente a lógica desse raciocínio, e o paralelo com 1 Samuel 8 é muito persuasivo. Mas a gente precisa mergulhar nas nuances que o próprio material oferece, especialmente lá nos capítulos 14 e 20. A linha que separa a idolatria de uma responsabilidade pública pura e simples é muito mais fina do que essa lente do Antigo Testamento faz parecer quando a gente aplica ela direto na nossa modernidade. Em que sentido você acha que essa aplicação falha? Vai que ela fale, mas precisa de um contrapeso. O próprio autor lembra, fundamentado em Romanos 13, que a autoridade civil é um instrumento legítimo, instituído por Deus para manter a ordem. E mais do que isso, o reino de Deus não é um conceito etéreo, distante. É uma cultura alternativa que tem o poder de reorganizar os valores da sociedade aqui e agora. Se a gente for olhar para o capítulo 6 do livro, o autor admite que o medo da decadência moral, o medo de um caos social ou de um colapso econômico é uma emoção perfeitamente legítima para o cristão. Sim, claro, o medo é humano, mas a grande questão é o que você faz com ele. Mas aí é que está o ponto. O engajamento mais enérgico dos cristãos nas pautas públicas costuma ser rotulado muito rápido como idolatria milcom, sabe? Como se qualquer preocupação profunda fosse falta de fé. Mas muitas vezes, isso é apenas o peso da responsabilidade cívica. Pensa na igreja primitiva. Quando eles influenciaram o Império Romano, eles colidiram frontalmente com as estruturas de poder da época. Não foi pacífico no sentido de omissão. Colidiram, mas não tentaram tomar o trono de César para estabelecer o reino. Percebe a diferença? Gera, sim, ansiedade em relação ao tempo presente. Estar preocupado com o futuro da sua nação, agir politicamente para tentar evitar um desastre que você está vendo se desenhar no horizonte, não é a mesma coisa que esperar que o Estado traga a redenção eterna da sua alma. Você pode lutar de forma árdua por um sistema mais justo sem divinizar esse sistema no seu íntimo. Olha, eu entendo o seu ponto, mas acho que isso esbarra direto no que o autor chama de teste do coração, no capítulo 9. O seu argumento pressupõe que essa paixão política toda que a gente vê por aí é, na sua grande maioria, um zelo moral autêntico e bem intencionado. Mas vamos olhar para a realidade nua e crua. O termômetro emocional da igreja atual desmascara essa narrativa de responsabilidade cívica. E o que esse termômetro está marcando na sua leitura? Anais e comportamentais. Pensa no grupo de WhatsApp da família. Quando a defesa de uma posição política faz com que um cristão não consiga sentar à mesa de Natal com o próprio irmão. Ou quando a gente vê cristãos sentindo um prazer genuíno, tipo uma alegria sádica mesmo, na desgraça do adversário político. Ou quando o nível de raiva destrói a comunhão dentro da igreja local. Olha, o trono está indiscutivelmente confuso aí. Você diz que a emoção passou do limite aceitável. Passou muito da conta. Porque o reino de Deus não permite que a gente use o ódio como combustível para buscar justiça. O autor fala de um ídolo específico, Milcom. E para quem não tem familiaridade, Milcom era uma divindade dos amonitas no mundo antigo e a adoração a ele envolvia sacrifícios terríveis, geralmente associados ao poder do Estado e à guerra. O autor usa essa figura para dizer que Milcom prospera exatamente quando o amor esfria. Se o seu zelo político faz com que o seu oponente vire um inimigo ontológico... Espera, vamos fazer uma pausa aí. Explica melhor esse conceito de inimigo ontológico para a gente não se perder no jargão. Claro, claro. Transformar alguém num inimigo ontológico significa que, na sua cabeça, aquela pessoa não é apenas alguém que tem uma ideia política errada. Ela se torna a própria encarnação do mal.
Ela perde a humanidade e vira um demônio que precisa ser destruído, alguém que não merece sequer a sua oração. E quando a gente chega nesse nível, isso prova que a política consumiu muito mais energia da nossa alma do que o próprio evangelho. Esse abalo existencial que destrói relacionamentos não é preocupação cívica, é um sintoma claro de uma dependência emocional muito profunda. E depender de uma estrutura de poder humano para ter paz é culto, é adoração. Certo. Olha, eu ouço isso e reconheço plenamente que esses excessos existem e são feios. Mas eu simplesmente não compro essa ideia de que qualquer desequilíbrio emocional ou relacional invalida a legitimidade da luta em si. Deixa eu te dizer o porquê. Se a gente aplicar essa regra de ouro de que apenas uma paz estoica, totalmente inabalável e zen serve como prova de que Deus governa o seu coração, a igreja corre um risco terrível. Que risco? O próprio texto adverte sobre ele. Sim, o texto adverte contra o que ele chama de neutralidade apática ou indiferença moral. Se a gente pegar a sua lente, a igreja corre o risco de virar um clube de alienados. A polarização e a indignação nem sempre nascem porque você botou um político no lugar de Jesus. Às vezes, elas são a dor visceral de quem está prestando atenção no mundo. É a dor de quem enxerga injustiças muito reais, de quem vê a corrupção destruindo a vida dos mais pobres, ou a estrutura moral da sociedade sendo desmantelada na cara de todo mundo. Mas a indignação não precisa se transformar em ódio e desumanização. Concordo que não deve. Mas o profetismo na Bíblia sempre andou de mãos dadas com uma indignação muito profunda. Os profetas não falavam mansinho sobre a injustiça. O livro diz que a igreja não deve se fundir com os projetos políticos, e estamos de acordo nisso. Mas afastar-se totalmente da realidade social com medo de perder a paz significa perder a relevância. A complexidade do ser humano envolve sentir raiva diante do pecado que é sistêmico. Então você acha que exigir essa estabilidade emocional é injusto? Eu pergunto, quando a gente exige que o cristão assista ao noticiário vendo o caos e que o termômetro emocional dele não oscile nem 1 milímetro, sob a pena de ser taxado de idólatra, não estamos confundindo maturidade espiritual com um certo privilégio? Com uma alienação? Ficar indignado perante um mal estrutural não significa que o amor esfriou. Pode ser exatamente a expressão pública do seu amor por aquele próximo que está sendo esmagado pelo sistema. Mas espera aí, deixa eu te dar uma outra perspectiva sobre essa indignação, focando no que o livro aborda lá no capítulo 5 e no capítulo 21. O autor fala muito sobre os perigos da guerra cósmica e da espiritualização ideológica. O grande problema não é você ficar indignado com a injustiça ou com a corrupção. Isso é básico. O problema é a teologização da arena política. Como assim, teologização? É quando a gente pega uma linguagem escatológica, a linguagem de fim dos tempos, linguagem de anjos e demônios, e aplica isso num debate sobre plano de governo. A gente deixa de discutir qual modelo econômico é melhor ou qual política pública funciona e passa a tratar a eleição como o grande confronto final entre a luz e as trevas. Quando fazemos isso, estamos blindando moralmente projetos que são puramente humanos. Entendi. Você diz que a gente coloca uma capa divina num candidato que é falho. Exatamente. A indignação que você descreve como profética é frequentemente usada hoje para transformar políticos corruptíveis em autênticos salvadores terrenos. E, claro, os adversários viram as trevas absolutas que a gente comentou agora há pouco. O autor é muito enfático ao alertar que quando a política se espiritualiza desse jeito, o evangelho sofre um rebaixamento. Ele é reduzido a um instrumento de marketing ideológico. É o uso da Bíblia como arma de debate. Sim, a Bíblia vira um escudo de titânio para proteger os nossos ídolos de qualquer crítica legítima. Se o meu candidato é o escolhido de Deus, você não pode criticar o orçamento dele sem estar supostamente pecando contra Deus. Essa linguagem de guerra apocalíptica dilui a centralidade de Jesus, porque exige que a cruz seja hasteada abaixo da bandeira de uma facção partidária. A indignação perde totalmente o caráter profético no segundo em que cria um messianismo político. Você coloca uma expectativa de redenção nas costas de uma estrutura temporal que não tem como salvar ninguém. Esse é um argumento muito forte, e eu concordo plenamente que o messianismo político é um veneno.
nenhum homem, nenhum partido deve carregar a expectativa de salvar o mundo. Mas dito isso, você já parou para considerar as implicações do capítulo 11 e do capítulo 22? Porque eles tratam especificamente da natureza confrontadora do Evangelho? Confrontadora sim, mas não alinhada a um partido. Certo, mas o livro nos lembra que o Evangelho confronta todas as ideologias e desinstala o orgulho humano em qualquer sistema. Se o reino de Deus é essa realidade superior que invade a nossa história para virar os valores de ponta cabeça, a linguagem de embate não é uma invenção artificial. Ela é muitas vezes uma consequência totalmente orgânica da colisão entre a cultura do reino e o sistema corrupto do mundo. Mas você não acha perigoso chamar isso de guerra cósmica? O que parece para muitos como uma guerra cósmica fabricada ou um exagero retórico pode ser apenas a igreja se recusando a curvar a cabeça para os ditames de uma cultura que se tornou visceralmente anticristã. Se a igreja tem a missão de atuar como uma influência profética, tentando mudar a sociedade de dentro para fora, ela vai ter que usar uma linguagem que trace limites morais muito nítidos. E isso gera o atrito. Exatamente. O atrito, a faísca, não é necessariamente uma teologização indevida da política. Pode ser simplesmente a única resposta autêntica de um povo que pertence ao reino operando dentro de um sistema em decadência. Chamar o mal pelo nome no microfone da praça pública ou na urna não é a mesma coisa que ajoelhar no altar de Milcom. Mas repara como o autor amarra tudo isso quando ele propõe a solução e a postura que a igreja deve ter lá a partir do capítulo 8. Ele fala literalmente em destronar Milcom. E como se faz isso? Através de um retorno muito radical à nossa verdadeira identidade. No capítulo 19, ele faz um apelo urgente. Ele pede uma mudança de paradigma. A gente precisa trocar essa cultura de indignação crônica que deixa a comunidade exausta e deprimida pela cultura da intercessão. A oração no lugar da militância estressante. Mais do que isso, a intercessão puxa o coração de volta para a submissão ao governo de Deus. Ela purifica o coração do ódio. Ele faz um resgate histórico muito bom. Ele diz que impérios formidáveis, muito maiores que qualquer país de hoje, como a Babilônia e Roma, caíram. Eles eram o centro do mundo e viraram pó. Os sistemas humanos vêm e vão, a economia sobe e desce, mas o reino permanece inabalável. Sem dúvida, isso é inegável. Então, a verdadeira liberdade espiritual, a maturidade que o autor diz que a gente perdeu e precisa recuperar, é a capacidade de não depender da hegemonia política para conseguir respirar. É viver a estabilidade silenciosa da confiança em Deus. É entender que a sobrevivência da mensagem de Jesus não depende de quem está sentado na cadeira do presidente. A solução que ele dá é restaurar a visão que o profeta Isaías teve no capítulo 6 do seu livro, ver novamente o Senhor assentado no alto e sublime trono. Somente quando esse trono interno é reocupado pelo Rei Eterno, o cristão consegue participar da sociedade sem ter um colapso nervoso a cada revés nas urnas. Olha, eu acho essa visão de intercessão belíssima. E acho que não tem como discordar que a oração constante é o grande antídoto contra sermos capturados por ideologias. E sim, ela drena o ódio. No entanto, eu acredito que a conclusão prática que o autor nos entrega pede um equilíbrio que é muito mais difícil de sustentar do que simplesmente fazer um recuo contemplativo. Você acha que focar na intercessão é recuar? Se for só isso, sim. O desafio não é abandonar o campo de batalha sujo da política para ficar apenas no quarto orando. O desafio, nas palavras do próprio livro, é aprender a participar sem adorar, influenciar sem depender. Se a igreja é, como o material desenha de forma tão clara, uma embaixada do céu, a gente precisa lembrar como funciona uma embaixada. Uma embaixada não é um prédio apático e silencioso. Ela é um pedaço do território soberano dentro de outra nação. Exato. E ela atua ativamente, negocia, pressiona e defende os interesses do seu rei soberano no território estrangeiro onde ela foi plantada. Manter a esperança ancorada de forma invisível no trono de Deus não nos dá uma licença para lavar as mãos e ignorar a responsabilidade moral de lutar pela praça pública. Na verdade, é o oposto.
Como assim o oposto? Exatamente porque nós sabemos que o verdadeiro rei nunca perde o controle da narrativa e da história, que a gente tem a liberdade de entrar no debate político com coragem, com ousadia e com vigor. A gente pode lutar pelas melhores leis sem aquele medo paralisante, sem o desespero existencial de quem acha que se perder a eleição, o mundo acaba. A complexidade de ser cristão num mundo quebrado é habitar essa corda bamba, ser o sal da terra que tenta preservar o sistema da podridão, muitas vezes esfregando o sal na ferida, sem jamais permitir que esse sistema se torne o nosso salvador. Esse é o grande desafio prático de tudo isso. Caminhando para amarrar as pontas da nossa discussão hoje, eu acho que a gente conseguiu trazer à tona as principais tensões desse livro. Se eu puder resumir a minha leitura da obra, a raiz profunda dessa crise de polarização que está sufocando as igrejas hoje é um problema de jurisdição espiritual. Aconteceu um deslocamento crítico lá dentro do coração, no trono invisível. A política invadiu um espaço que não era dela. Exatamente. A política chegou com promessas de nos dar controle, de nos dar um grupo para pertencer de forma rápida e acabou usurpando o lugar de segurança e esperança que só pertence a Deus. Esse nível de pânico, de insônia e de raiva que a gente vê no cristão médio hoje, para o autor, é o sintoma clínico, o exame de sangue que comprova que estamos prestando culto a Milcom. Então, a cura para a igreja não vai vir de uma vitória na próxima eleição. A cura é voltar para a mesa do discipulado e lembrar de quem nós somos filhos. E, da minha parte, eu reforço que as advertências que o livro faz precisam ser lidas com muita seriedade. A idolatria do sistema estatal e político é um buraco negro, mas o meu apelo, usando os próprios argumentos do autor sobre nossa presença no mundo, é para a gente ter cuidado para não tratar como doença qualquer engajamento mais apaixonado. Não jogar o bebê fora com a água do banho. Isso, aquele fervor, a indignação diante do erro, o esforço diário para tentar melhorar a política, muitas vezes não são os sinais de uma fé que está morrendo, são a expressão viva da vocação que a igreja tem de ser civilizatória. Entrar no debate, alertar a sociedade sobre o abismo, tentar provar coisas justas, mesmo que isso cause dor de cabeça e briga, faz parte de como a gente ama o nosso próximo na prática, em grande escala. E onde nós certamente encontramos um ponto de convergência absoluto com o autor é naquela premissa de que a cruz de Cristo não pode, de jeito nenhum, ficar abaixo de uma bandeira ideológica, seja ela de que cor for. O púlpito precisa continuar focado na Bíblia e não pode virar palanque de campanha. E o nosso discipulado tem que correr contra o tempo para curar a maturidade emocional das pessoas. O amor pastoral tem que ser mais forte do que a briga de WhatsApp que tenta dividir a congregação. Sem sombra de dúvida, esse livro acaba sendo um manual essencial porque ele vai muito além da superfície política. Ele desce nas camadas psicológicas e revela nossos gatilhos de medo, a nossa necessidade constante de estar no controle das coisas. E isso é algo que a gente não resolve lendo uma matéria de jornal. É algo que a gente tem que examinar no espelho constantemente. E com isso, nós deixamos você, nosso ouvinte, com o desafio prático do autor. Faça o teste do coração. Pense nas últimas semanas, nas suas reações ao ler as notícias e se pergunte com honestidade brutal: quem ou o que está verdadeiramente governando as emoções do seu coração neste exato momento? Fica a reflexão. Muito obrigada pela companhia e até a próxima em O Debate.